O trabalho do historiador parte da análise das fontes, não havendo outro caminho para o seu percurso de análise. Nesse sentido, os arquivos e acervos desempenham uma função primordial na produção do conhecimento historiográfico, sendo grandes conservatórios da memória institucional, social e cultural de um povo. Dessa maneira, nosso videocast inicia na Cátedra Jaime Cortesão, que conta com um enorme acervo de fontes, documentos, conjuntos bibliográficos e inúmeras produções que dizem respeito à história de Portugal, mas que também dizem respeito à história do Brasil. Nesse caso, as fontes históricas são registros utilizados pelos historiadores para a elaboração de rascunhos do passado. Claro, não a fim de instituir um fato, mas sim de criar iluminuras de algo distante e que é inacessível ao trabalho do historiador. Os arquivos, nesse caso, além de propiciarem o acesso às fontes, que, como já dito anteriormente, são primordiais do trabalho do historiador, elas possibilitam também a elaboração de modelos de sociabilidade que só são possíveis ao universo da pesquisa no arquivo. Desde o contato com o documento, as trocas entre pesquisadores, enfim, todos esses artifícios se consolidam na formação da prática do historiador e, obviamente, refletem na construção da pesquisa historiográfica. Iniciando a análise das tapeçarias, é importante pontuar que, apesar das obras que estão hoje expostas no Museu de Viena contarem com o número de 10 peças, os historiadores acreditam que exista a possibilidade de outras 2 peças também fazerem parte do conjunto de tapeçarias, mas que por algum motivo se perdeu do conjunto inicial e hoje não faz mais parte dele. Nesse sentido, as tapeçarias de D. João de Castro foram produzidas de forma póstuma e não possuem nenhuma relação com D. João de Castro, além da sua presença em quase todas as peças, ou seja, sua encomenda não possui nenhuma relação com o próprio D. João de Castro, apesar das inúmeras iniciativas de ser lembrado por seus feitos nas Índias. A nossa análise, dessa forma, está voltada especificamente para uma delas, a entrada triunfal de D. João de Castro em Goa. É necessário, nesse sentido, lembrar que ela faz parte de uma série de outras 10 tapeçarias, tendo sido elas divididas em 2 conjuntos, respectivamente. O primeiro, que diz respeito à entrada de D. João de Castro em Goa, após os conflitos em Goa, e a segunda, uma retrospectiva dos feitos de D. João de Castro nas Índias, sendo produzida especialmente para elucidar a viagem do governador pelas Índias, suas vitórias e conquistas. Ao analisarmos os cantos das tapeçarias, podemos observar inscrições que nos dizem o local de fabricação das obras. Essas inscrições nos levam à oficina de Bartolomeus Adriens, que se localizava na cidade de Bruxelas, em Flandres. Ainda que a sua confecção tenha se dado em terras flamencas, o cartão de produção, que nada mais é que uma pintura que servia de base para os tecelões que aconteciam a tapeçaria, foi produzido em Portugal por um pintor português que nunca teria pisado na Índia. Devido a esse fato, não se pode encarar essas obras como um retrato fiel da Índia do século XVI. Para se produzir uma tapeçaria, eram necessários, antes de tudo, os já mencionados cartões de produção. Baseando-se nos cartões, os tecelões empregavam uma máquina chamada de tear, onde eram posicionados fios de tecido. Aos fios posicionados de forma vertical, nós damos o nome de urdidura. Já aqueles fios que eram posicionados na forma horizontal, nós chamamos de trama. A urdidura das tapeçarias do conjunto era composta principalmente por lã, enquanto a trama, além de lã, também era feita de seda, de ouro e de prata. A presença desses 2 metais fortalece a tese de que essas tapeçarias nunca estiveram em Portugal, pois se elas tivessem permanecido por muito tempo em Portugal, que é um país litorâneo, ia ser bem possível você observar a corrosão na obra que hoje em dia você vê que não tem, né? Que elas estão muito bem preservadas. Para tecer as tapeçarias, o tecelão posicionava a urdidura no tear e modificava, ele esticava, retraía de uma maneira específica em que fossem formados vãos por onde ele passava a trama. Posteriormente seria colocada uma segunda urdidura onde
o processo inteiro ia ser repetido. A questão da encomenda das tapeçarias suscita a maior polêmica em torno dessas obras. Não se pode afirmar com certeza a identidade daquele que encomendou o conjunto. Portanto, tudo que nós vamos tratar daqui para frente em relação à encomenda deve ser considerado como mera especulação. O personagem principal das tapeçarias, Dom João de Castro, morreu na Índia em 1548 em meio a dívidas e problemas financeiros. Após um ano na Índia, seu filho Álvaro de Castro teria retornado a Portugal. Porém, devido às dificuldades financeiras enfrentadas por Álvaro, ele saiu da Península Ibérica e foi para a Itália. Após alguns anos passados na Itália, Álvaro de Castro foi convocado pelo rei de Portugal, Dom João III, a retornar ao país. Ao retornar a Portugal, Álvaro de Castro se casa e começa a se tornar um membro influente na corte portuguesa. Inclusive, ele acaba conhecendo, nessa época, as duas pessoas que vão ser tidas como as prováveis responsáveis pela encomenda das obras. A rainha de Portugal, a Dona Catarina da Áustria, e a irmã do rei, a infanta Dona Maria. Os problemas financeiros enfrentados por Dom Álvaro de Castro, é muito mais provável que ele tenha agido como um influenciador, influenciando na produção, na encomenda das tapeçarias, do que como alguém que tenha realmente encomendado e investido dinheiro nessas tapeçarias que eram tão caras, né, tão bem feitas e com material tão caro como ouro e prata. Foram feitas duas encomendas das tapeçarias. A primeira, por volta de 1560, pela rainha Catarina de Áustria, e a segunda pela infanta Dona Maria. Na segunda tapeçaria, é dito que a infanta teria alterado algumas determinações da encomenda original da Catarina de Áustria. Porém, nada que tenha influenciado as tapeçarias do Triunfo, que são aquelas que mais serão exploradas por meio desse vídeo. Após a conclusão do trabalho nas tapeçarias, a rainha Dona Catarina teria enviado as tapeçarias para a Áustria, onde elas estão até hoje, no Museu de História da Arte de Viena. O Museu de História da Arte de Viena tinha como intenção principal abrigar as inúmeras obras de arte acumuladas por gerações da família Habsburgo, que agora seriam reunidas em um único lugar. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o museu deixa de ser uma propriedade dos Habsburgo e passa a ser uma propriedade da República da Áustria. Observando a imagem da tapeçaria, algumas perguntas surgem na nossa cabeça, como o porquê dessas pessoas estarem celebrando uma vitória. Que vitória é essa? E quem que é essa figura conhecida como Dom João de Castro e por que ele foi importante nesse momento histórico? Bom, começando com Dom João de Castro, ele nasceu em 27 de fevereiro de 1500, em Lisboa, e ele morre em 6 de junho de 1548, em Goa. Ele começou a sua carreira militar bem cedo, em 1518, e logo ele se mostrou um militar muito bem reconhecido pelas outras pessoas. Ele faz expedições a Tunis, ele acaba virando amigo do infante Dom Luís, e em 1538 ele vai a Dil defender a fortaleza. Em 1543, ele é nomeado general da Armada da Costa. Em 1545, ele é nomeado governador da Índia. Em 1546, acontece a Guerra de Dil, na fortaleza de Dil, em que ele lidera as forças portuguesas.
E em 1547 ele é nomeado vice-rei da Índia portuguesa. Agora que a gente conhece essa figura, ele foi importante nesse momento histórico, visto que ele era o general das forças portuguesas quando aconteceu o segundo cerco de Dil em 1546. Para dar um contexto histórico sobre Dil e a fortaleza, é preciso também falar sobre o primeiro cerco, que aconteceu em 1538. Já no começo do século XVI, os portugueses começaram a se estabelecer no Oriente, porque eles tomaram nota de quão importante eram as rotas comerciais nessa região, especialmente na China e na Índia. Isso, obviamente, gerou conflitos entre os portugueses e as pessoas que já viviam nessas regiões. E logo os portugueses perceberam que eles precisavam tomar conta dos sultanatos e dos governos locais, especialmente o sultanato de Guzerat, que era muito rico e tinha várias rotas comerciais. A cidade de Dil ficava dentro desse sultanato e ela era muito importante. Em 1505, os portugueses tentam ações diplomáticas com o sultanato e com outros governos locais, mas essas tentativas não dão muito certo. Já em 1530, há tentativas de dominar a cidade de Dil, já que a fortaleza que existia lá já era muito importante. E a cidade acaba sendo dada aos portugueses pelo governo Guzerat, porque eles estavam pressionados tanto pelos portugueses quanto pelos mongóis que estavam se expandindo. Então, eles não tiveram outra alternativa. Agora, os portugueses tinham a fortaleza e a cidade sob seu comando, só que os Guzerat logo perceberam que eles precisavam tomar a cidade de volta. Então, em 1538, forças otomanas e Guzerat se uniram para atacar a fortaleza e a cidade. O que acontece é que as forças otomanas e Guzerat vão em retirada da cidade. Os portugueses não veem isso exatamente como uma vitória, mas há uma pausa nessa guerra. Já o segundo cerco acontece em 1546, quando quando o governo Guzerat tenta novamente tomar conta da cidade da fortaleza. Dessa vez, o Dom João de Castro é o líder das forças portuguesas. E acontece o conflito entre os portugueses e os Guzerat, sem a ajuda dos otomanos dessa vez. A batalha em si, os portugueses saem vitoriosos e há uma idealização dessa batalha, tanto por conta do número do exército português, que é sempre narrado como menor do que o exército Guzerat, e por isso as chances de vitória eram tão menores, mas mesmo assim os portugueses conseguiram vencer, quanto por conta da imagem do Dom João de Castro, que é sempre narrado como célebre e muito astuto e corajoso. Outra significância desse cerco é uma simbologia mais religiosa em relação à vitória, já que tem a indicação da vitória da cristandade em relação aos muçulmanos.
que é também algo que está muito presente nas histórias de Vitória portuguesas no período. Agora a gente vai fazer uma análise das tapeçarias do Triunfo, né? Avaliando no decorrer dessa exposição o valor documental das tapeçarias. Então, a primeira tapeçaria que a gente vai pegar é a entrada triunfal de Dom João de Castro em Goa. Uma breve contextualização: antes de entrar em Goa, o Dom João de Castro se instala num povoado próximo dia 19, chamado Panjim. E ele espera até o dia 22 para entrar em Goa. Então é interessante notar que toda essa recepção já foi planejada pelo Dom João de Castro. Então vários elementos simbólicos já foram premeditados mesmo. E agora, passando para a análise da tapeçaria, a gente vê o Dom João de Castro de laranja, sob um palio, sendo levado pelos vereadores de maior prestígio da cidade. E ele passa pelo arco triunfal. Aqui a gente já tem uma questão sobre o valor documental. Nesse momento, quando o Dom João de Castro chega, você não tem essa inscrição dourada em pedra negra. Você tem, na verdade, uma inscrição bem mais simples, feita em pano, que dizia: bem-aventurado e imortal triunfo, pela lei, pelo rei e pelo povo. Então, e outro problema é que na pedra negra a inscrição, o conteúdo teria sido diferente. Teria sido: por esta porta entrou Dom João de Castro, defensor da Índia, triunfador de Cambaia, e este muro foi para ele derrubado. Então é interessante notar que aqui a gente já tem uma discrepância entre os relatos da época e a representação mesmo. Mas o Dom João de Castro, a vestimenta mesmo, tudo isso foi descrito com precisão mesmo por fontes da época. Então, por exemplo, você tem o Gaspar Correia, que foi um observador direto. Ele descreve tudo isso e mais, que eu vou ainda apresentar nas Lendas da Índia, no tomo 4. Aqui você tem acima um leão ostentando o escudo com armas de Dom João de Castro, um elemento também descrito por Gaspar Correia e outras fontes. E você tem a roda de Santa Catarina, que, segundo a legenda áurea, Santa Catarina ela foi forçada a fazer um sacrifício para os reis pagãos, e ela recusa, e ela é torturada por um instrumento que tem várias rodas, e nesse momento ela pede a intervenção divina para mostrar para os pagãos o poder divino. Então, nesse momento, um anjo aparece, pega a roda e arremessa ela para longe. E esse foi um emblema escolhido pelo filho de Dom João de Castro, Dom Álvaro de Castro. À frente do palio temos o Tristão de Paiva segurando o gorro de Dom João num prato grande. Então aqui também a gente tem outra questão sobre o valor documental. O Dom João ele retira o gorro e dá para o Tristão de Paiva, que lhe dá uma coroa de louros para colocar na cabeça descoberta, a moda romana, algo pedido por Dom João de Castro. Então esse elemento ele não é visível na representação. Enfim, na frente do Tristão de Paiva a gente tem o franciscano Frei Antônio do Casal também. Foi relatado por Gaspar Correia. Mais à frente a gente tem uma bandeira com uma mulher pisando em cima de um homem, né? Então trata-se de Santa Catarina pisando no rei de Alexandria, um pagão, simbolizando aqui a vitória da cristandade sobre os pagãos, e nesse caso, nesse contexto, a da cristandade sobre o Islã. Mas toda essa fileira de personagens na frente do Dom João de Castro foram todas fielmente descritas pelo Gaspar Correia, até mesmo as bandeiras. Então, a gente vê esses erros históricos, mas o que a gente vê no conjunto é uma notável precisão dos acontecimentos. Então, segundo a Maria Antônia Gentil, a série das tapeçarias representa os momentos mais gloriosos de Dom João de Castro e constitui um documento do mais alto valor histórico, né? Uma vez que é possível notar a concordância entre a representação e múltiplos relatos contemporâneos.
Próxima tapeçaria é os Casados de Goa. Aqui a gente vê um carrinho puxado pelos nativos, com uns bonecos, que são espólios, são armaduras. E mais à frente a gente vê, mais à direita a gente vê um casal no carro, que pode ser os Casados de Goa, descritos numa carta de Dom João de Castro a Dom João III. A gente tem um erro grave na cercadura superior. A gente tem uma inscrição que, traduzindo, significa: este é o triunfo do ilustre Dom João de Castro, 13º governador das partes da Índia, sobre o povo e a cidade de Goa, vencendo 60.000 soldados do rei de Cambaia com alguns nobres, feito em 1538. Então, o problema é que o segundo cerco de Diu ocorreu em 1546, não 1538, né? Então, a data que corresponde do primeiro cerco de Diu e da primeira viagem de Dom João de Castro à Índia. E além de estar escrito que a vitória fora sobre Goa e não sobre Diu, provavelmente essa legenda ela foi uma adição posterior para facilitar a venda da tapeçaria, para torná-la mais notável mesmo. Visto que alguns autores defendem, como a Maria Antônia, defendem que o primeiro cerco de Diu estava mais presente no imaginário europeu. Então, a quarta tapeçaria, a gente chama de armas, munições e apetrechos de batalha. Que também você vê outro elemento de veracidade histórica, que aqui acima você vê várias... que o Leonardo Nunes, soldado, observador direto, escreveu a crônica de Dom João de Castro, chama de Mulheres Formosas. Outro elemento a favor da veracidade documental. E na quinta tapeçaria, chamada Folias, Danças e Folgazões, aqui é muito interessante, você vê 2 elefantes e, segundo a Maria Antônia e outras fontes, e as fontes contemporâneas, você não tem nenhuma referência documental sobre a participação dos elefantes no cortejo triunfal. Então, a presença de elefantes está relacionada mais mesmo à iconografia de outras séries de tapeçarias do período, assim. Como é o caso da série de Cipião Africano. E você vê também outro fato que ressalta o valor documental das tapeçarias é a representação da dança com espadas, bem conhecida dos portugueses em Goa. Então, de modo geral, a gente vê algumas imprecisões, mas esse documento constitui uma fonte do mais alto valor histórico, né? Uma vez que a gente nota várias concordâncias entre a representação e os múltiplos relatos contemporâneos. Iremos agora conversar com os 2 pesquisadores da cátedra, Jaime Cortesão, e refletir um pouco sobre a questão do arquivo, da importância das fontes para o historiador. A Cátedra Jaime Cortesão é um órgão vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Está sediada aqui no prédio da História e ela conta com diversos laboratórios de pesquisa e projeto PUB. E está vinculada também ao Instituto Camões do governo português. Aqui tem o acervo de livros que conta com mais de 5.000 exemplares, constituído principalmente de doações do Instituto Camões, de professores e de alunos também de projetos de pesquisa. O acervo ele é um dos maiores acervos de consulta de pesquisa em história ibérica que a gente tem e um dos acervos mais especializados em questões de história de Portugal também. Na Cátedra Jaime Cortesão também, além dos pesquisadores vinculados, os professores também submetem projetos de PUB, que são de pesquisa universitária para bolsistas. Um desses projetos ele é chamado hoje Portal de Cultura Luso-Brasileira, ou também apelidado de Bíblia Lusitana. Bom, o Bíblia Lusitana é um projeto que nós atuamos como bolsistas PUB. O Bíblia Lusitana ele tem algo de muito interessante, que ele tenta condensar os vários acervos de história ibérica que estão aqui na cidade de São Paulo. Ele junta o acervo que tem aqui na Cátedra, mas também o acervo que tem na Casa de Portugal, que fica lá na Liberdade, no centro de São Paulo.
O acervo da Casa de Portugal, que a gente trabalhou bastante na parte de catalogação desses livros, é o acervo que pertencia ao professor Massoud Moisés, que ele era professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, era professor de literatura portuguesa, e ao longo da vida dele ele juntou um acervo de história, um acervo geral, mas principalmente de literatura portuguesa, com mais de 20 mil livros, né, de literatura portuguesa. E de alguma forma a gente também tem contato com esse acervo. A importância desses acervos é essencial para a questão do trabalho do historiador e também para a questão da pesquisa em locais físicos, né, que se perdeu muito na pandemia. Então, é importante ressaltar que esses acervos eles são espaços abertos, eles são espaços que o público universitário, principalmente, mas mesmo sem ser universitário, pode vir, pode consultar, pode ler esses livros e ter um acesso a esses livros, ao conteúdo desses livros, porque muitos dos livros que estão aqui são livros que só tem nesse lugar no Brasil, porque tem muitos livros importados de Portugal que geralmente não tem em outros acervos, então é muito importante que tenha essa consulta física aos acervos. E também o mais importante desse acervo é que nós também temos vários compilados de fontes, tanto facsimilares como compilados posteriores. E é muito interessante que é fundamental para o trabalho do historiador ter a acessibilidade dessas fontes, mas também é importante ter o contato com os livros, também com a bibliografia. Tanto é que é uma lição que a professora Iris já me deu, que o trabalho do historiador, se ele for só feito pelas fontes, acaba se tornando algo muito positivista. Como visto ao longo dessa produção, as tapeçarias ou qualquer outra fonte não podem ser vistas como um objeto que possibilita a produção da verdade, uma vez que a própria verdade está situada temporalmente e sofre variações ao longo do tempo. Para além disso, as tapeçarias podem servir como objeto para a criação da reflexão histórica, entendendo sua produção como um substrato do seu tempo, ou até mesmo de várias temporalidades, como o caso da fonte analisada. O fato da obra narrar as conquistas de D. João de Castro, que se apresenta à moda romana trajada do que os ilustrados da época consideravam como da mais alta importância, nos permite pensar na encomenda dessa tapeçaria alinhada a uma iniciativa dos impérios marítimos portugueses como forma de justificar sua expansão, mas de também produzirem materiais para a posteridade, apoiando-se no discurso da guerra a favor da cristandade, como o maior combustível para essa ideologia imperial. Dessa maneira, é possível visualizar o que a historiadora Maria Gentil Quino chamará de uma ideologia moralizante nas Índias, a partir das produções orientalistas que tomará conta do imaginário português e se infiltrará em outras obras ao longo do século XVI. As tapeçarias de D. João de Castro são importantes para refletir o devir do historiador e repensar modalidades de compreensão que deem vida aos personagens do passado, fugindo das perspectivas assertivas de construção da verdade, uma vez que ela é inacessível. Nesse sentido, a história faz-se a partir do tempo, e à luz dessas observações é possível o historiador entender como guiar-se através dele.